No último vídeo nós falamos sobre o futuro dos ônibus convencionais da cidade de São Paulo. E, como prometido no final, chegou agora a hora de fazer o teste na prática. Hoje iremos andar em um veículo ainda jovem, com seus cerca de 7 anos de uso, um dos muitos ônibus convencionais motor dianteiro ainda presentes na cidade de São Paulo. Iremos percorrer todo o trajeto da linha 807M, código 10, que liga o terminal Campo Limpo ao Shopping Morumbi, passando por diversas subidas, valetas e ruas estreitas para descobrir na prática como esse tipo de ônibus se comporta. Será que, no meio de tantos veículos mais modernos, este velho conhecido ainda desempenha bem a função para a qual foi criado? E bem, ao embarcar, nada de novidade. Nesse canal a gente já mostrou ônibus com iluminação interna em LED verde, modelos recém-lançados e até veículos mais novos que rendiam discussões sobre espaço interno. Mas esse aqui não tem nenhuma novidade porque é um ônibus que todo paulistano já viu alguma vez na vida. E ele tem ar-condicionado, Wi-Fi, tomadas USB, ou seja, oferece praticamente os mesmos recursos que muita gente já espera encontrar em qualquer outro ônibus urbano atualmente. A grande diferença está justamente onde o passageiro nem sempre presta atenção. Aqui, o motor fica ao lado do motorista e não no fundo do veículo. Enquanto outros modelos costumam chamar atenção e gerar comentários logo na entrada, aqui acontece justamente o contrário. As pessoas simplesmente entram, sentam e seguem viagem, porque esse tipo de ônibus faz parte da rotina e da imagem da cidade há muitos anos. E aqui, ao arrancar e sair do terminal, aparece uma das principais características desse tipo de veículo. O passageiro acompanha e sente praticamente toda a operação do motor, escutando claramente cada aceleração e cada troca de marcha. Isso eu confesso que trouxe até algumas lembranças da infância. Eu geralmente sentava nessa região aí do capô para conversar com os motoristas durante a viagem ou quando o ônibus estava muito cheio. E também lembro claramente do calor que o motor jogava exatamente nessa direção, coisa que hoje praticamente desapareceu nos modelos mais modernos. Pouco tempo depois de sair do terminal Campo Limpo, a gente vira e começa a passar por trechos onde esse tipo de ônibus mostra para que foi projetado. Valetas, ruas estreitas e subidas longas, e em nenhum momento o veículo mostrou dificuldade para vencer o trajeto, mantendo um bom ritmo mesmo nos trechos mais exigentes da linha. Hoje essa mesma linha também conta com alguns ônibus elétricos de piso baixo. Durante muito tempo existiu uma certa resistência em colocar esse tipo de veículo aqui, justamente por causa das características do trajeto da linha, mas hoje eles já estão mais integrados na operação. Mas ainda assim, é comum perceber que nesses trechos mais irregulares, com os ônibus elétricos, os motoristas costumam passar com um pouco mais de cautela, principalmente em valetas e mudanças mais bruscas de nível, algo que um veículo piso baixo não consegue passar com a mesma facilidade de um ônibus de suspensão alta. São propostas diferentes no final das contas, e cada uma acaba exigindo uma condução diferente também. E na verdade, basta olhar pela janela para ver que não somos a exceção aqui. Ao longo do caminho, encontramos diversos outros ônibus convencionais trabalhando em várias linhas diferentes. E isso mostra uma coisa interessante. O fato de uma tecnologia já não representar o estado da arte, a última geração, não significa que ela tenha perdido totalmente sua importância. Muito pelo contrário, ela continua transportando milhares de passageiros por várias linhas todos os dias. Nos ônibus automáticos,
Boa parte das trocas de marcha acontece sem interferência direta do motorista. Mas aqui não. Aqui todo o desenvolvimento da viagem depende da experiência de quem está ao volante. E sinceramente, devo reconhecer que o motorista dessa viagem trabalhou muito bem. As trocas de marcha foram suaves, o veículo manteve um bom ritmo durante todo o percurso e em momento algum houve dificuldade nas subidas. Vale lembrar que estamos falando aqui de profissionais que, na maioria das vezes, dirigem esse tipo de ônibus há décadas. Qualquer troca feita no momento errado, qualquer redução mal calculada ou qualquer erro numa subida acaba sendo percebido por todos dentro do veículo. E é justamente por isso que a experiência do motorista faz tanta diferença nesse tipo de operação. Mas é claro que nem tudo é vantagem. Comparado aos modelos mais modernos, esse ônibus transmite mais vibração para o interior, e o motor está sempre presente durante toda a viagem. Como passageiro, isso ok, faz parte da experiência, mas pensando em quem passa 8, 10 horas por dia sentado ao volante, fica fácil entender por que tantos motoristas elogiaram a chegada dos ônibus elétricos nos últimos anos. E depois de pouco mais de 1 hora de viagem, chegamos ao final da linha, próximo ao Shopping Morumbi. Depois de enfrentar valetas, subidas e o trânsito da região, nosso ônibus estaciona normalmente na plataforma. Os passageiros desembarcam e em alguns minutos ele já está iniciando mais uma viagem rumo ao terminal Campo Limpo. E amanhã ele fará exatamente a mesma coisa de novo, e de novo, e de novo. Aqui no canal eu já mostrei ônibus extremamente modernos, veículos que impressionavam pelo conforto, e também já mostrei ônibus antigos que claramente já passaram do momento de serem substituídos. Mas esse aqui ocupa uma posição curiosa. Ele não é mais o futuro da tecnologia e não oferece o mesmo silêncio e suavidade de um modelo elétrico, mas continua fazendo muito bem aquilo para qual foi criado. Ele está bem conservado, possui os equipamentos que hoje fazem parte da realidade da maior parte da frota e ainda demonstra força suficiente para enfrentar uma das várias linhas desafiadoras da cidade. E talvez seja aí que se encontra o mérito desse veículo, pois apesar de ser de uma geração já anterior, ele ainda faz muito bem o trabalho para qual foi designado. E enquanto existirem linhas onde esse tipo de ônibus continuará bem atendendo às necessidades da operação, esse e tantos outros continuarão fazendo parte da paisagem da cidade. Caiu Apache VIP 4, Mercedes-Benz OF 1724. Pertencer a uma geração anterior não é sinônimo de ser ultrapassado.